Muito bem. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15. Eu quero dar ênfase. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. Gostaria que você repetisse comigo, versículo 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, vamos ler aqui na tela juntos, na mesma tradução, desculpa. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que se abra os corações movidos pelo Teu poder, que a Tua presença seja sobre nós, e que o impacto da Tua palavra, Senhor, nos conduza, Senhor, à Tua vontade cada vez mais. Assim oramos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, eu acabei de ler o início da parábola dos talentos. A parábola dos talentos é a terceira, na verdade, a quarta parábola que Jesus conta em seu sermão. Sermão esse que ele começou aí no capítulo 24, quando ele começa o sermão profético. E Jesus, ao falar das coisas que acontecerão antes da sua vinda, elas acontecerão e já se cumpriram em cerca de pelo menos 95% delas. Nós encontramos o Senhor alertando agora a igreja, os discípulos, sobre a necessidade de vigiar. E o ato de vigiar significa estar plenamente de olhos abertos, com a mão no arado, convicto daquilo que o Senhor deu para que façamos. E nessa parábola, ele expressa aqui a riqueza que ele tem e entrega aos seus servos. Na parábola, este Senhor que entrega os seus bens, final do versículo 14, entregou-lhes os seus bens. Significa tudo quanto ele deu na mão da igreja, na mão dos discípulos, e aquilo que eles farão do que receberam. Os servos aqui são aqueles que receberam o comissionamento. Aqui, literalmente, está a manifestação do Senhor declarando: aquilo que os discípulos receberam e o que eles fizeram disso é o vigiar. É claro, os 2 primeiros foram aprovados, o terceiro não. Note, o versículo 15 declara que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. E por que dessa diferença? A cada um, conforme ele deu, conforme a sua capacidade. Então partiu. Este Senhor, ele volta no tempo futuro, na parábola, e ele requer o pedido de contas desses servos. E o texto diz, versículo 16, aliás, no período que ele estava ausente, o que recebera, verso 16, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Verso 18, e o que, porém, recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. Quero relembrar aos irmãos o que significa esses talentos. Cada talento, se era de prata, quero até fazer correção, falei aqui de cabeça, e errei no número. No último culto eu falei que um talento equivalia a 45 quilos de prata. Sim, é verdade. Depois, quando citei o ouro, eu citei 95 quilos, são 91 na verdade. 91 quilos de ouro. Aqui não há uma definição se esses talentos eram uma quantidade de ouro, uma quantidade de prata, mas era uma grande quantidade de recursos. E eles negociaram e multiplicaram o que receberam. Continuando, versículo seguinte, versículo 22. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos. Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com ele ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, bom e fiel servo. Repita. Disse-lhe o seu senhor. Vamos lá, irmãos. Muito bem. Vamos lá? Paramos no verso 23. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, bom servo fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ajuntas onde não espalhastes, e com medo escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau, repita, servo mau e negligente, sabias que colho onde não espalhei, e ajunto onde não... Sabias que colho onde não plantei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter confiado ao meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Note, o Senhor aqui repreende o que enterra o talento. Ele enterra o talento e o Senhor então o repreende, dizendo que se ele não teve a capacidade de negociar aquele talento, ele deveria entregar na mão dos banqueiros. E ele receberia então juros do seu dinheiro. O que isso significa, meus irmãos? Significa que Deus entrega a sua riqueza na mão dos seus. E Ele espera uma atitude dos seus com aquilo que fora recebido da parte do Senhor. Quando você recebe de Deus algo, Ele espera a sua atitude. Agora, preste atenção. Pode desligar aqui, se não desligou, pode desligar. Aliás, eu estou percebendo tudo muito gelado aqui. Está gelado aí, irmãos? Está muito gelado. Aliás, por favor, o pessoal me ajude, porque eu só penso que as pessoas estão incomodadas e pode atrapalhar até a pregação. Muito obrigado. Só diminuir. Muito bem, aqui comigo. Meus irmãos, o que é que nós recebemos de tão precioso? Talvez você já tenha pensado isso. Eu digo a você, só existe um valor que move o coração de Deus. Só existe um. A coisa mais preciosa diante do Senhor não é o dinheiro, não é o recurso humano. Não.
não é o ouro, não é a prata, mas são pessoas. E pessoas regeneradas por Deus move o coração de Deus. Afinal de contas, Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que riqueza é essa que Ele dá? E que Ele espera que aqueles que receberam a multipliquem. Eu quero observar com você, por isso que eu separei no começo somente 2 versículos, que é o verso 14 e 15. Pois Deus encheu meu coração aqui com uma frase que está aqui no verso 15. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Ele deu conforme a sua capacidade. Entenda, existe aqui uma observação do Deus Todo-Poderoso ao coração das pessoas. Ele olha para os seus, Ele sabe a capacidade e Ele entrega conforme. Não há absolutamente alguém com uma carga maior do que pode suportar. Deus entrega e Ele espera que essa pessoa trabalhe conforme a capacidade que tem. Muito bem. Então, nós precisamos observar, é claro, no texto eu tomei o cuidado de separar a palavra capacidade. Onde está escrito aí a palavra capacidade, você encontra no texto grego a mesma palavra que na verdade é dunamis, que significa poder. A capacidade aqui no português, na verdade no texto original grego, é a palavra dunamis. E a palavra dunamis significa poder para realizar milagre. Ou seja, quando o texto diz que sobre o Senhor havia o poder de Deus, no caso Jesus, o Espírito do Senhor veio sobre mim, ali você vai encontrar também a palavra dunamis. E ela pode ser usada, e no caso desse texto específico, ela está endereçada para o poder, a excelência e a capacidade para lidar com recursos. Para você ter uma ideia, um dos sinônimos dela, e que se encaixa neste contexto, pois está sendo falado de dinheiro, o sinônimo é poder e influência própria dos ricos e afortunados. E aí alguém pode perguntar assim: pastor, ainda não entendi. Em outras palavras, estas pessoas, elas, quando olharam o dinheiro, o primeiro e o segundo, eles sabiam o que fazer com ele. E aqui eu preciso dizer a você algo. Nós não compreendemos muito bem isso, porque na grande maioria não aprendemos desde cedo a lidar com dinheiro. Não aprendemos. Eu tenho falado já por 2 cultos sobre a capacidade de lidar com dinheiro da época de Jesus. Não havia um governador de um lar que não sabia lidar com dinheiro, porque isso poderia lhe custar a liberdade. Quando uma pessoa se tornava escrava, um dos motivos era a falência pessoal. Como eu tenho dito, a parábola do credor incompassivo, ele é posto para ser vendido, ele, sua esposa e seus filhos. Na parábola ele pede misericórdia ao seu senhor, para que o seu senhor tivesse misericórdia dele. Você vai fazer o cálculo de quanto ele devia. Se fosse em ouro, era cerca de 915 quilos de ouro. Em outras palavras, uma conta impossível de pagar. Na parábola,
Jesus está buscando ensinar sobre o perdão dos pecados, que Ele nos perdoou e nós não tínhamos como fazer este pagamento. A nossa dívida era impossível de pagar. O assunto na parábola do credor incompassivo é o perdão dos pecados e o perdão às outras pessoas na semelhança do que fomos perdoados. Mas a parábola revela a cultura da época, que todos sabiam que se alguém entrasse em falência, perdendo tudo que tinha, ele precisava ser vendido para pagar a dívida. Isso garantia, meus irmãos, uma responsabilidade enorme, porque ninguém estaria disposto a perder a liberdade no mau negócio. Não estaria disposto. E aqui não é diferente. Jesus conta uma parábola, e ele diz na parábola que esses homens recebem o recurso conforme a capacidade. Note bem, se nós transferirmos para o objetivo dessa parábola, se interpretarmos para o objetivo da parábola, que é alertar os discípulos sobre a necessidade de estar com a mão no arado, de alertar os discípulos sobre continuar aquilo que Deus entregou na mão, nós vamos chegar à conclusão de que tudo que o Senhor tem nos entregue, Ele entregou conforme a capacidade. Agora, compreenda, qual a capacidade de um servo de Deus? Qual o nível de capacidade de um crente em Jesus? Eu digo a você qual é a capacidade. Quando um crente, uma pessoa aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ele passou a ter a presença do Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo vai conduzi-lo em toda a verdade. O Espírito Santo vai testificar das coisas do Senhor ao coração dele. Portanto, ele tem capacidade de crer acertadamente e de proferir conforme o Espírito Santo testifica. Ele é selado com o Espírito Santo, ele se torna templo do Espírito Santo. A capacidade dos discípulos de Jesus é uma capacidade sobrenatural, porque esse poder não vem de nós, mas vem de tudo quanto temos recebido da parte do Pai. E aí, se você tiver dúvida, você basta ver as palavras de Paulo em Efésios capítulo 6. Veja bem a capacidade, abra aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 6. Efésios 6, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10. Entenda, eu não estou dizendo que você tem de você mesmo. Não. Eu estou dizendo que você tem a partir do Senhor na sua vida. Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Mais uma vez, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Aonde é as regiões celestes? Você vai estudar o texto, você vai descobrir que regiões celestes é do chão que pisamos até o céu, aonde Deus está.
E na linguagem do entendimento judaico, o primeiro céu, segundo céu e o terceiro céu. Você vai encontrar na literatura judaica e também na Bíblia a menção sobre o terceiro céu ou sobre o paraíso. Paraíso é a mesma coisa que terceiro céu. Na linguagem judaica, no entendimento judaico, do chão que pisamos até o céu que vemos, as nuvens, é o primeiro céu. Depois dele, até onde Deus está, é o segundo céu. E o terceiro, aonde Deus está. E no entendimento judaico e também bíblico, Deus está sobre todas as coisas. E ainda que você já ouviu que as galáxias são intermináveis, Deus, Ele está sobre todas elas. E Ele contempla tudo que existe. E Ele mesmo fez todas elas de forma incontável. Muito bem. Então, nesse ambiente acontece a batalha espiritual e Deus nos dá a capacidade do seu poder para resistirmos à batalha espiritual. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Note, Paulo está falando para um povo que está numa batalha, para um povo que está firme em um propósito. E então vem o sentido da armadura. Verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Note, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora me diga uma coisa: quando há um regimento de exército formado e há um general no comando, ele ordena a batalha, mas quem tem que pôr a mão na arma e batalhar na frente de batalha é quem? O general ou o soldado? O general ou o soldado? Soldado. Mas vocês já notaram que nós temos um formato de fé, como que declarando na hora da batalha, que a pessoa pedindo para o general vir resolver? Você já notou isso? Eu me lembro eu estava junto com algumas pessoas e elas estavam lidando com uma pessoa possessa e elas estavam assim pedindo: Senhor, vem, Senhor, e liberta essa pessoa. Não era eu que estava liderando, mas eu me lembro que eu vi, eu digo, não acredito que eu estou vendo. Por quê? A Bíblia diz que em meu nome expulsarão demônios. Isso significa que o crente vai chegar e dizer: espírito maligno que está aí, em nome de Jesus, eu expulso você da vida dessa pessoa. É assim que teria que ter dito. E enquanto eu me lembro, eles se ajoelhavam, nós estávamos evangelizando na rua, e ali várias pessoas foram expulsar o demônio de uma pessoa, mas eles se ajoelhavam pedindo que Deus viesse e expulsasse. Quando é que o demônio saiu, irmãos? Quando alguém chegou e ordenou o demônio que saísse. Se você conversasse com aquelas pessoas que pediam ajoelhado, teve um que se ajoelhou e pediu: Deus nos ajude, porque o negócio era muito feio. Você encontrar uma pessoa dizendo: eu não tenho condições, Senhor, ajuda-me. No entanto, há uma ordem que Deus colocou. Ele estabeleceu soldados que tomarão o escudo, que tomarão a espada, que tomarão o capacete e vão agir em nome do Senhor.
Talvez, meu irmão, você já viu a situação difícil que você está passando. Deus entrará com o poder dele para te ajudar, mas ele espera a atitude da parte dos seus. Note, vamos voltar aí, o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quem que vai tomar a armadura? Somos nós. Somos nós. Tomai toda a armadura. A atitude de tomar a armadura pertence ao soldado, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo. Quem é que vai fazer tudo? É um anjo? É um anjo, irmãos? É o soldado. E havendo feito tudo, ficar firmes. É claro, a interpretação desse versículo significa: e havendo continuado na ativa, você estará firme no final. Verso 14, note a atitude de novo. Estai, pois, firmes, tendo cingido. Quem é que cingiu? O soldado. Os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça. Quem é que vestiu a couraça? O soldado. O soldado. Depois, e calçados os pés da preparação do evangelho. Quem é que vai calçar? Repita, meu irmão, forte. O soldado. Note, quem vai agir é o soldado. Depois, verso 16. Aliás, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Quem é que vai tomar sobretudo? Essa armadura que Paulo está falando, a linguagem que ele usa, é uma linguagem de armadura romana. Por quê? Porque o escudo romano cobria quase o corpo todo do romano, soldado romano. Talvez você lembre dos filmes, aqueles que reproduzem um grande escudo, meio côncavo, mas retangular. Esse é o que segue à risca o escudo romano. Os escudos romanos eram projetados para fazer proteção. Eles montavam uma junção um com o outro, formando como uma grande armadura, um ao outro, lado a lado, de frente um para o outro, andando juntos e bem compassados. O escudo romano pesava, e ele tinha a capacidade de proteger sobretudo. Como assim sobretudo? Cobria o peitoral, cobria a cintura, cobria o capacete, cobria as principais partes do soldado. Então, o texto diz, observe, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem é que vai apagar os dardos inflamados do maligno? Quem é, meus irmãos? Com o escudo da fé. Vamos estabelecer aqui o entendimento? Obrigado. Vamos estabelecer o entendimento. Quando o inimigo lançava um dardo inflamado, é uma flecha que pega fogo, ela tinha um único objetivo: tirar o inimigo da zona de conforto, da zona de segurança, melhor dizendo. Então lançava-se a flecha pegando fogo, ela passava pela proteção da muralha, ia para o outro lado, e aonde ela pegasse, ela conseguisse pôr fogo,
Aí então, aquele ambiente pegando fogo causaria um desequilíbrio na zona de segurança. E eles poderiam sair daquele lugar fugindo do fogo. O que é um dardo inflamado do maligno? Pela Escritura, são notícias, pensamentos que foram plantados pelas trevas, pelo inimigo. E ele só tem um objetivo: fazer a pessoa desandar na fé. Quem que vai agir, com que parte da armadura vai se fazer a proteção? O escudo da fé. Meus irmãos, contra os pensamentos de derrota. Aí alguém pode dizer, agora acabou-se, agora virou pensamento positivo. Tem que pensar positivo, não pode pensar mal. Meu irmão, você lembra do texto de Neemias? Neemias ouve os inimigos de Israel falando: olha, foge, porque vão te prender e vão te matar. Em outro trecho, eles dizem: vamos nos encontrar em tal lugar, porque olha, nós temos como ajudar você, mas eu preciso que nós nos encontremos em tal lugar. E Neemias fica firme e não dá ouvidos a nenhuma palavra do inimigo. Era tudo armadilha para ele se apavorar e parar a obra que ele estava fazendo. Meus irmãos, quem vai tomar a atitude é o soldado. E aí talvez você está dizendo assim: meu Deus, para ser um crente tem que dar muito trabalho, tem que saber muita coisa. Se você pensou isso, você pensou certo. E se você está apavorado, e é bom que esteja, você está bem. E se você ouviu isso e não está nem aí, você está com problemas. Por quê? Calma, continuando. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmão, se alguém perguntar assim, se alguém falar, né, pastor, eu estou passando uma luta. Meu irmão, você não gostaria de resolver essa luta? É claro que a pessoa vai resolver, vai dizer que sim. Pois é, o Senhor já deu tudo necessário para que isso aconteça. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Pois é, vamos lá. Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, a única ferramenta da armadura que se pode atingir o inimigo é a palavra de Deus. Com a espada você pode ferir o inimigo, você pode lidar com ele de forma ofensiva. Então, se você pensou que é um ajuntamento de muitas coisas, e é claro, se você estudar o texto, você vai descobrir que uma pessoa está com a armadura, se ela está vivendo de acordo como Jesus viveu. Aqui a armadura está todos os artifícios que Jesus tinha. E agora, eu quero responder àquilo que eu mesmo levantei. Pastor, é uma lista grande de coisas. Pois é, meu irmão. Calma aí, vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 1. Rapidamente. Lucas capítulo 1. O texto de Lucas, no capítulo, na verdade é o capítulo 2, versículo 40. Vamos ler o verso 39 também, vamos lá rapidamente. Lucas capítulo 2, versículo 39. Assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino, repita, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando é que isso aconteceu? Jesus
é apresentado no templo. Depois passou o tempo e aos 12 anos ele é levado novamente. Então, o texto diz já no verso 50 e 52, vamos lá? Então desceu com eles para Nazaré e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Note, eu disse aqui, se você percebeu que para ter capacidade tem que ter amplo conhecimento de muita coisa, capacete, escudo, couraça. Sim, meus irmãos, se você entendeu que as sandálias, que a espada, que ajustar tudo com um cinto, sim, meus irmãos, se você entendeu que é uma lista grande e que é necessário ampla capacidade, você acertou. E eu não vou aqui dizer que você pode fazer a obra de qualquer jeito. Não vou. Como assim? Todos têm uma caminhada de crescimento. Primeiro, para você entender bem o que eu acabei de ler. Jesus veio cumprir tudo que Adão não cumpriu. Jesus veio viver tudo que eu e você mais tarde teríamos como modelo para a nossa vida. Da mesma forma que Jesus crescia na graça e no conhecimento, nós também somos convidados a crescer na graça e no conhecimento. Da mesma forma que Jesus crescia em sabedoria, o verso 52 do capítulo 2 de Lucas, e em estatura, e em graça diante de Deus, e note, e dos homens. Meus irmãos, não tem um crente maduro que não tenha conquistado o respeito diante do testemunho que vive. Não tem um crente que não tenha pessoas ao redor que digam: eis aqui um homem de Deus. É verdade que haverá oposição, que haverá pessoas que não gostam. Sim, sempre o cristão terá oposição das trevas. Mas eu estou falando daquilo que Deus está fazendo. E não há somente filhos das trevas nos lugares, mas há também um povo sedento de Deus. Jesus foi reconhecido como homem de Deus, pelo próprio Deus, é claro, mas também pelas pessoas. Eu quero dizer para você que talvez já é crente há muito tempo, cuidado, não confunda tempo de igreja com tempo de maturidade cristã. Não confunda anos a fio fazendo parte de uma igreja local com maturidade. Pessoas que têm maturidade são reconhecidas por Deus e são reconhecidas pelos homens. E é claro, eu estou falando da obra indispensável de Deus. A palavra de Deus está dizendo, note, eu quero que você compreenda o que nós estamos pregando. Nós dissemos que na parábola do capítulo 25 de Mateus, o Senhor entrega os seus bens conforme a capacidade. E eu estou listando qual a capacidade que Ele deu ao seu povo. Nós recebemos a riqueza de Deus, irmãos. Por favor, retorne para Mateus, agora no capítulo 28. Capítulo 28 de Mateus. Eu quero concluir abordando esse texto clássico, que é o capítulo 28, versículo 19. Aliás, note aí o versículo 18. Versículo 18, Jesus dá as últimas instruções aos discípulos. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todos estão comigo?
Verso 19: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note, eu disse que a moeda que move o coração de Deus são pessoas. E Ele ordena aos seus discípulos, irmãos, depois dessa incumbência, desse comissionamento, Jesus subiu aos céus, Jesus se assentou à destra do Pai, e Ele voltará para prestar contas com seus discípulos. Nós prestaremos conta de tudo que recebemos dEle. Muitos não conseguem, irmãos, visualizar. Eu quero dizer para você, hoje, nós fomos ao hospital para visitar ali aquelas duas irmãs, duas pessoas, e ambos estávamos cansados, eu e a pastora, nós estávamos cansados. Mas quando voltamos de lá, nós estávamos revigorados. Eu até disse para ela, digo, olha, é bom, né? É bom servir ao Senhor. Nós estávamos restaurados fisicamente. Os irmãos sabem, né? Nós temos um cansaço normal de qualquer pessoa. Nós tínhamos que ir lá hoje à tarde. Nós voltamos restabelecidos. Eu quero dizer para você, meu irmão, que aquilo que Deus entrega na sua mão, você tem capacidade de dar conta. Agora, se você não tem zelado pelo seu crescimento espiritual, essa palavra não é para você. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Você precisa crescer diante de Deus e dos homens. Diante dos homens, dando testemunho, tendo credibilidade. O que aconteceria agora se as pessoas se você fosse apresentar o seu pastor lá no seu trabalho, e você dissesse, esse é o meu pastor, eu faço parte da igreja que ele pastoreia, como que eu seria visto por eles? Se eu conhecesse agora todos os seus familiares, até aqueles que já causaram dano a você, e você dissesse que faz parte da igreja que eu sou pastor, como que eles reagiriam? Como que eles iriam lidar com essa informação? Você é conhecido no seu trabalho como servo de Deus. Você dá testemunho na sua casa. Você, se a sua esposa fosse agora perguntada, se ela for receber essa indagação de quem você é em casa, ela diria que você é um homem de Deus. Você, irmã, se o seu marido fosse agora, recebesse a pergunta, ele diria o que do seu testemunho? As pessoas que convivem conosco mais próximas, sabem todos os nossos problemas. Eu estou dizendo, meus irmãos, e em nome de Jesus receba essa palavra, nós precisamos parar de mimimi, porque essa geração se encheu dos seus problemas como desculpa para realizar a obra do Senhor. A obra do Senhor é que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, de forma que o poder de Deus se manifeste em seu coração, e você sendo cheio, você vai tendo sabedoria, vai caminhando em autoridade, vai realizando a obra do Senhor, e as coisas vão sendo alinhadas, e você chegará a uma maturidade, que você vai olhar para os seus problemas e vai dizer, Deus está cuidando de mim, e eu vou cuidar da sua obra. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tratando Deus como um psicólogo, que a pessoa se deita no divã e fala os seus problemas de forma interminável, semana que vem de novo, e semana que vem de novo, e semana que vem de novo, e Deus não
pode ser tratado dessa forma. Eu quero dizer que Deus é o único que pode pôr ordem no caos do coração. E há uma multidão de pessoas morrendo lá fora. E nós precisamos ser preparados por Deus. E o verso 20, finalmente. E de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas. Quem é que vai ensinar? Quem é que vai ensinar? Diga agora soldado de novo. Quem é que vai ensinar? Soldado. Ensinando-os a obedecer todas as coisas. Sabe quando é que não ensina? Quando olha e diz, eu estou precisando aprender. Espera aí, mas já passou quantos anos que você é discípulo? E você ainda está precisando aprender? O que aconteceria se agora entrasse por aquela porta alguém dizendo, eu preciso de alguém que me ajude? E aí você vai e ouve o problema da pessoa e diz, olha, lá na minha casa tem 3 pessoas possessas. Você sabe o que aconteceria na maior parte das vezes? Alguém olharia e disse, olha, procura aquele ali. Mas não se veria como capacidade para ir. Eu costumo dizer que a coisa mais simples que tem é expulsar demônio. Mais simples que tem. Trabalho mesmo é tirar, não é? Coisa mais simples é expulsar o demônio. Mais trabalho mesmo é ensinar a pessoa que aquele demônio não vai voltar mais. E que ela não tem mais o que temer, porque agora ela é de Cristo. Isso é que dá trabalho. Fazer discípulo, estudar semana a semana com ele, isso é que dá trabalho. Requer perseverança, requer uma maturidade de saber lidar com os próprios problemas. E agora, meus irmãos, olha, eu sei que eu mexi numa coisa complicada. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem abrir mão da sua própria vida para lidar com as pessoas. Eu estou muito ocupado, eu tenho muitos compromissos, eu tenho muita coisa para ver, eu não posso fazer nada disso agora. E eu digo a você, o Senhor Jesus está às portas, e Ele entregou nas suas mãos a riqueza dEle. E antes que você fique sem entender, né? Pastor, a riqueza são as pessoas. As pessoas só podem ser alcançadas com a palavra de Deus. E você recebeu a palavra de Deus. Lembra da frase que eu sempre digo aqui? Deus tem 2 grandes alvos. O primeiro é alcançar a sua vida. Ele já alcançou. O segundo é alcançar pessoas através de você. E esse alvo, meu irmão, você pode desenvolver convidando a pessoa para vir à igreja. Eu sou fruto disso. 2 amigos meus convidaram e disseram, você vai, confirma. Eu confirmei e fui. Estou há mais de 30 anos na igreja. Eu quero aqui dizer para você, há uma missão que é multiplicar o que nós recebemos. O texto de Mateus 28 está dizendo, eu dei a vocês, vocês vão espalhar agora pelas nações. Espalhar o quê? A palavra, a mensagem que o Salvador veio. E vocês vão fazer discípulos, e vocês vão batizar eles, e vocês vão discipular eles, vocês vão ensinar a eles o que eu vos tenho mandado. Qual o grande empecilho, irmãos? A pessoa muitas vezes não sabe nem o que Deus mandou. E eu quero dizer a vocês, no dia do juízo, todos nós vamos prestar contas. Eu quero dizer para você, na tradução do texto, capacidade. Eu fui estudar essa palavra e o porquê que ela foi escolhida para colocar. Como assim? Na hora de ler a palavra dunamis, qual o sinônimo de dunamis que mais se adequa na língua portuguesa? É a palavra capacidade. Por quê? Porque na parábola dos talentos, Jesus está falando de dinheiro. E aí, sabe o que o texto nos dá? Essa palavra capacidade é a mesma citada quando Daniel foi escolhido.
Daniel foi escolhido pelo rei Nabucodonosor, e isso porque ele tinha capacidade. Eu quero deixar claro, irmãos, a capacidade que nós temos vem de Deus, é fruto do que Deus plantou em nós, mas não pode ficar em nós como um único meio, como a chegada e o fim, mas ela deve sair como rio de água viva. E para que ela saia, é preciso haver a missão clara diante de si mesmo. Como assim? Eu vou buscar a capacidade. Note, eu quando li o texto de Lucas 2, eu estou mostrando que da mesma forma que Jesus cresceu na graça do conhecimento, nós também cresceremos, mas eu preciso listar isso na minha vida. Você vai procurar os orientadores para o sucesso, né, no meio profissional, eles orientam que a pessoa tem que colocar num mural o que ela planeja na vida dela. Eu estou falando que você tem que ter claro diante de você. Eu acredito que muitos deles, né, acabam até pegando fatos bíblicos para ensinar os seus. Eu estou falando de algo muito superior, que é a riqueza das coisas do céu. Meus irmãos, se você está aqui hoje e você se sente pequenino, sem capacidade, eu quero alertar você que essa pessoa na parábola enterrou o talento, o único talento que recebeu. Se você, enquanto eu falava, você ficou chateadinho, porque eu falei que temos que deixar de mimimi, porque você olha para os seus problemas e você não consegue soltá-los, para confiar que Deus resolverá os seus problemas. Irmãos, existem pessoas que não abrem mão dia e noite, só oram por si mesmas, só oram no máximo pelos seus, e não conseguem visualizar os campos brancos que estão lá fora. Eu quero dizer para você que Deus deseja que você comece hoje a sair desse patamar e a crescer sem limite, para que você tenha capacidade. Na quarta-feira eu quero abordar um pouco mais sobre isso, que é exatamente o que tinha na cabeça daquele que enterrou o talento. Ele tinha pensamentos sobre o seu Senhor inadequados. Ele não conhecia o seu Senhor, ele não compreendia o que deveria fazer com aquele recurso. Não se enterra ouro e nem prata, não se enterra, não se obtém medo daquele que deu a incumbência. Eu digo a você, nós temos muitas vezes pessoas que não têm relacionamento com Deus, têm medo de Deus e estão paradas, não conseguem realizar nada. Nós precisamos de relacionamento de amor, aonde o que Ele nos deu, nós vamos levar adiante no poder do Espírito, e nós vamos realizar para a glória de Deus. Eu quero convidar você à oração nessa hora. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos, comece a orar pela sua vida. Meus irmãos, o meu coração está sedento de ver a glória do Pai no nosso meio, sedento de ver o avivamento no nosso meio. O que é o avivamento? Cada um firme no propósito daquilo que foi chamado. Enquanto você ora, eu quero dar oportunidade àqueles que estão conosco, que desejam entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, que desejam reconciliar com Cristo. Se você está hoje aqui afastado do caminho do Senhor, hoje é o dia do seu retorno. Se Deus tocou o seu coração, se você está tocado por Deus e você deseja voltar para Cristo, você estava afastado, talvez ninguém sabia disso, mas no seu coração você estava afastado. Você precisa pôr um fim na caminhada de queda e começar uma nova vida em nome de Jesus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, eu quero orar com você. Feche os seus olhos e ore comigo assim, tanto aqueles que querem aceitar Jesus como os que querem reconciliar. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus,
eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Dai-me o teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Se você deseja reconciliar, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor, perdoa os meus pecados, restaura a minha vida espiritual, renova o meu coração e a alegria da salvação, em nome de Jesus, amém. Enquanto a igreja ora, eu pergunto a você que fez essa oração reconciliando e aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, levante a sua mão onde você está, você que reconciliou com Cristo nessa noite, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Alguém? Levante a sua mão. Você que deseja reconciliar, você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alto também, para que eu possa ver, eu quero orar por você. Alguém? Alguém que deseja reconciliar com Jesus nessa noite? Muito bem, eu quero chamar aqui à frente agora, para oração, aqueles que querem continuar, que querem pôr a mão no arado de forma intensiva, que estão dizendo para Deus assim: Senhor, eu preciso crescer na graça e no conhecimento, eu preciso pôr a mão no arado de forma intensa. Sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Rapidamente, pode vir. Se você quer ser capacitado por Deus e você quer viver um novo tempo na sua vida, sai do seu lugar. Não importa se você já tem muito tempo na fé, irmãos, o tempo de fé não importa, importa o meu coração diante do Pai. Não fique constrangido. Talvez você já está caminhando muito bem na sua fé, mas você sentiu no coração que precisava vir aqui à frente. Então venha rapidamente e nós vamos orar. Estenda a sua mão para cá, eu quero orar por esses irmãos. Meu Pai, na autoridade do teu nome, eu te peço o teu poder estabelecido sobre cada um deles. Eu te peço, Senhor, o poder do Espírito agora em seus corações, queimando em seus corações, para que eles, Senhor, sejam levados a uma nova dimensão, a um novo tempo, a uma nova estrutura de fé e ousadia. Eu oro, Pai, agora pedindo a libertação dos seus corações, de tudo que os perturbava, de tudo que os tirava do propósito. E eu te peço o poder do Espírito estabelecido em suas vidas. Seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado a bênção e o milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, forte abraço, boa semana, em nome de Jesus.